Vamos lá então, pessoal, continuar com o nosso estudo bíblico sobre os sinais do fim dos tempos e também os sinais da volta do Messias. Estamos aqui já entendendo então o ponto 5, restauração de Israel e eventos geopolíticos. E no vídeo passado a gente também entendeu Ezequiel capítulo 38 e capítulo 39 inteiro. Hoje então vamos entender Zacarias 12, 1 a 11, onde fala também desses eventos em Israel e também geopolíticos. Então, enquanto eu vou abrindo aqui o versículo, você já vai dando o like, né, pessoal? Vai dando o joinha para ajudar aí no engajamento. Então vamos lá. Zacarias 12, quem quiser marcar na Bíblia aí, sinais, tá? Que antecedem a volta do Messias, agora a respeito de Israel, Jerusalém também e geopolítica. Versículo 1. Sentença pronunciada pelo Senhor, ou seja, pelo Criador, Yahuwah, contra Israel. Contra Israel. O Criador tem muitas vezes que fala contra o seu próprio povo, tá? A fim de corrigi-lo, a fim de exortá-lo, a fim de ensiná-lo, a fim de mostrar muitas coisas, para que o povo também se arrependa e se volte, né, novamente ao Criador. Então fala Yahuwah, ou seja, o Senhor aqui, pessoal, eu já falei um monte de vezes, né? Por isso que a Bíblia você tem que entender nos seus originais, de preferência. Tá? Não é Senhor que está aqui nos originais, tá? Aqui está o tetragrama, Yud He Vav He, e se pronuncia Yahuwah, tá? O que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Veja, está dando já características de quem está falando. Quem que está falando? Aquele que estendeu o céu, ou seja, fez o domo, fez a grande abóbada, né, celeste. Fundou a terra. Sim, a terra está fundada, assim como um fundamento, cheio de alicerces. Isso vai também trazer alusões em Jó e outras passagens. Ou seja, ele que fez a terra e formou o espírito do ser humano dentro dele. Aqui homem é ser humano, tá? Humanidade. Então ele basicamente é o autor da vida e o criador dos céus e da terra. Quem está falando, ok? Então são palavras dele. Verso 2. Eis que eu farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor e também para Judá, durante o sítio contra Jerusalém. Veja, nós já vimos outras passagens aqui que fala do sítio contra Jerusalém. O que é sítio contra Jerusalém? O que é sítio? Não é aquele sítio não que você tem um tio, um parente, um avô, ou até mesmo que você possa ter um sítio onde você mora lá como se fosse uma chácara ou fazenda. Não tem nada a ver com isso. Sítio aqui é outra coisa, tá? É no sentido de ser sitiada, cercada, cerceada. Né? Vão fazer armadilhas contra Jerusalém, guerras contra Jerusalém, no final da tribulação. É isso que significa, tá? Então, nesse momento aqui, nós já encontramos, então, no verso 2, um período final da tribulação, tá? Quando ali Jerusalém estiver sitiada. Ele fala aqui uma coisa interessante, né? Farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos. Outras traduções, como a NTLH, que é a nova tradução da linguagem de hoje, vai trazer: eu vou fazer com que Jerusalém seja como um copo de vinho para todos os povos vizinhos. Eles beberão e ficarão bêbados. Na tradução NVI, farei de Jerusalém uma taça que embriague todos os povos ao seu redor, que estarão no cerco contra Judá e Jerusalém. Na Viva, eu farei de Judá e Jerusalém serem como um copo cheio de veneno para as nações vizinhas, que mandarem seus exércitos cercar Jerusalém. É isso que significa, tá? Essa tradução Viva, ela trouxe exatamente a explicação do versículo 2. Por quê? No momento em que sitiarem Jerusalém, isso vai acontecer bem no final da tribulação, tá? Para fazer a última guerra final, o Criador vai fazer com que a própria Jerusalém seja, vença, tá? No final, o povo escolhido vai vencer, o Criador ele vai vencer os ataques contra Jerusalém e também contra Israel. Nesse sentido, e por isso que também é aqui mencionado Judá, tá? E por isso que ele traz aqui como um cálice de tontear para todos os povos em redor. Ou seja, no final, nessa grande batalha, vai acontecer que muitos povos vão guerrear contra
o povo, enfim, judeu e também cristão, e Jerusalém, Judá, vão querer acabar com tudo. Mas não vão conseguir. Tá? O Criador vai fazer isso aqui, ó, com que todos os que tentem atacar Jerusalém e, enfim, o povo de Judá sejam destruídos. Tá? Aqui agora vai cair a consequência deles, no verso 3. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a erguerem se ferirão gravemente, e contra ela se ajuntarão todas as nações da terra. Veja só, está falando aqui exatamente do que, pessoal? Não tem muitos aí que dizem que não vai haver uma terceira guerra mundial? Tem uns pseudo-teólogos aí que dizem isso, né? Não vai acontecer nada, não. Não vai acontecer nenhuma praga do apocalipse, não. Não vai acontecer nenhuma terceira guerra mundial, não. O que é isso aqui então, cara? Todos os que a erguerem se ferirão gravemente, e contra ela, contra Jerusalém, se ajuntarão todas as nações da terra. Isso aqui é uma terceira guerra mundial, cara. Todas as nações da terra contra Jerusalém. É o que vai acontecer bem no tempo do fim, está aqui. E aí vem uns pseudo-teólogos mequetrefes hoje dizer que não vai acontecer guerra. Não. Sério? O mundo já está em guerra e não vai acontecer, não. É isso aí, cara. Então, quando a expressão aqui fala naquele dia, significa naquele tempo, tá? Ou seja, no tempo específico em que estarão sitiando Jerusalém para atacar. Aqui é trazido Jerusalém como uma pedra pesada para todos os povos, porque uma pedra pesada é muito difícil de você carregar, é muito difícil de você lidar com ela. Jerusalém nesse momento vai ser uma grande pedra pesada a todos os povos. Ninguém vai poder vencer, tá? O povo do Criador. Verso 4. Naquele dia, de novo, né, mesma expressão, diz Yahweh: ferirei de espanto a todos os cavalos e de loucura os que os montam. Sobre a casa de Judá abrirei os olhos e ferirei de cegueira a todos os cavalos dos povos. Dos povos quais? Os povos ímpios, povos que estarão contra Israel, Judá, Jerusalém, e também contra judeus e também contra cristãos. Só que isso vai ser extremamente no final da tribulação. Tá? Aqui já é Zacarias 12, é finalzão, tá? Da tribulação mesmo, tá? Da grande tribulação, inclusive. Aqui traz cavalos. Como assim cavalos? Obviamente que a linguagem, tá? A forma de linguagem aqui do Criador falando através de Zacarias, né? Para ser relatado aqui nesse livro profético, trata-se de meios, métodos, automóveis, artilharia, veículos, aeronaves, tudo que está ligado a militarismo. Tá? Porque naquela época, cavalo aqui era o principal veículo, vamos dizer assim, o principal meio de transporte daquela época. Por isso que é trazido aqui cavalos. Tá? Hoje, quando a gente entende, são tanques, são caças, são tudo que é coisa. Tá? Então, ferirei de espanto a todos os cavalos e de loucura os que os montam. Ou seja, quem que monta cavalo? Um soldado. Soldado do que? Trazendo para os dias de hoje. Porque você tem que entender que Zacarias 12 foi escrito há milênios atrás, mas se trata dos dias de hoje. Militares, tá? Então está falando claramente de guerra aqui. Tá bom? Sobre a casa de Judá abrirei os olhos. Como assim? O Criador vai ali agir a favor do seu povo, a favor dos judeus eleitos, judeus salvos, né? E vai ferir de cegueira a todos os cavalos dos povos. Ou seja, tudo que é tipo de tanto militares quanto veículos militares de qualquer tipo de gênero serão destruídos, tá? Serão atacados pelo próprio Criador, tá? Nesse momento aqui. Verso 5. Então os chefes de Judá pensarão assim: os habitantes de Jerusalém têm a força do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Quando fala chefes de Judá aqui, são governantes, as atuais autoridades que estão regendo hoje Israel, o povo de Judá e tudo mais naquela área. Tá? Eles vão dizer, os habitantes de Jerusalém têm a força do Senhor. Por quê? Quando o Criador ferir os exércitos inimigos, isso ainda não aconteceu, mas vai acontecer,
essas autoridades vão dizer isso, vão entender que o Criador está com eles. Tá? E aqui fala, né? Yahweh Tzavaot, ou seja, o Senhor dos Exércitos, seu Deus, sua divindade, seu Elohim. Verso 6. Naquele dia, ou seja, nesse tempo aí de guerra tribulacional, final, né, inclusive, porei os chefes de Judá como um braseiro ardente debaixo da lenha e como uma tocha entre a palha. Eles devorarão à direita e à esquerda a todos os povos em redor, e Jerusalém será habitada outra vez no seu próprio lugar, em Jerusalém mesma. Olha só, isso aqui é extremamente profético. Está falando que todo o poder no final da tribulação vai ser dada a Israel, aos governantes, chefes de Judá, e eles vão acabar com todos os outros povos, cara, que nós vimos em outros vídeos aqui passados. Você se lembra? Que vão atacar Jerusalém, Israel e tudo, vão fazer guerra ali. Então, nesse momento, vai ter um grande poder vindo do Criador. As autoridades, vamos dizer assim, israelenses, também, creio eu aqui, para acabar com todos os outros povos. Porque está dizendo aqui, ó, que o Criador mesmo vai fazer com que os chefes de Judá sejam como um braseiro ardente debaixo da lenha. O que é um braseiro ardente debaixo da lenha? É como se fossem extremamente poderosos, iluminados nesse sentido pelo próprio Criador e tendo poder para queimar, para destruir. Olha a ilusão que ele está dando. Debaixo da lenha, para fazer fogo na madeira e como uma tocha entre palha. Vão usar poder bélico. Isso aqui tudo indica que é literalmente uma terceira guerra mundial, aonde Israel então vai estar com um grande poder ali vindo do próprio Criador para acabar com os povos inimigos. É isso que dá a entender aqui, tá? É isso que dá a entender aqui, ó. Eles devorarão à direita e à esquerda a todos os povos em redor, porque nesse momento Jerusalém vai estar sendo sitiada. Nesse momento, então, vai haver uma grande guerra ali, cara. Tá? Verso 7. O Criador salvará primeiramente as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não sejam exaltadas acima de Judá. Olha só. Porque tem uma certa historicidade, né, aqui sobre as tendas de Judá e a casa de Davi. Casa de Davi, né, porque veio depois de Davi. Judá já era antes. Então veja como tem toda uma quase hierarquia, né, dá pra gente dizer assim. Casa de Davi, pessoal, o que significa casa de Davi? Toda a descendência de Davi, tá? Que existe até hoje, tá? Existe até hoje. E veja, aqui nesse momento vai haver glória e o Criador vai salvar, inclusive, né, primeiramente, as tendas de Judá. Ou seja, o que é isso? Eleitos que vieram da tribo de Judá e também da casa de Davi, ou seja, depois descendentes da família de Davi. E a glória dos habitantes de Jerusalém não seja exaltada acima de Judá. Tá? Isso aqui também faz alusão ao que o Messias falou, né, que a salvação vem dos judeus. E depois que foi alastrada aos gentios. Verso 8. Naquele dia, de novo, sempre, pessoal, essas expressões, você entender, naquele dia, tem que entender o contexto, né? Não significa apenas um único dia, é um período de tempo, tá? Muitas das vezes. O Criador aqui, o Senhor, protegerá os habitantes de Jerusalém. Ó. Só que, entenda uma coisa, pessoal. Aqui, como eu já falei, está falando de um momento extremamente final da tribulação. Antes desse momento, o filho da perdição, o homem do pecado, o filho da perdição, que é o anticristo, que é tratado lá em 2 TS 2, tá? 2 Tessalonicenses capítulo 2. Paulo escreve a carta aos Tessalonicenses e fala isso. Ele vai se opor contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. Em Apocalipse 13, 7, que nós vamos abordar depois na explicação do Apocalipse, nós vamos ver que a mesma besta vai fazer guerra contra os santos e vencê-los. E esses santos é tanto judeus salvos,
judeus messiânicos, quanto cristãos, em meio aos gentios, tá? Eleitos. Então, veja que aqui, quando fala o Criador protegerá os habitantes de Jerusalém, é só no final da tribulação. Até porque as duas testemunhas serão assassinadas lá nos últimos 3 dias antes da volta do Messias. Então vai haver perseguição, sim. Tá? Então tem que entender que esse período aqui, cara, é uma coisa muito específica. Tá? Vai haver proteção, sim, mas lá no finalzão. Tá? E o mais fraco dentre eles, naquele dia será como Davi. E a casa de Davi será como Deus, olha só, como o anjo do Senhor diante deles. Por quê? Aqui já está falando de um período depois disso, que é a glorificação da igreja. Está falando do momento da glorificação da igreja. Porque olha só, cara, como é que um texto fala a casa de Davi será como Deus? Está falando da glorificação. Tá? O mais fraco dentre eles, naquele dia, será como Davi. E Davi tinha toda aquela questão de coragem, né? E também inspirado pelo Criador. Então, para você entender que naquele momento o Criador vai dar grande poder ao povo de Jerusalém e os judeus messiânicos, e eu creio que também aos eleitos, os demais que estiverem lá. Tá? Aqui quando fala como o anjo do Senhor diante deles, aqui está falando do Messias, tá? Anjo aqui está maiúsculo, tá? Então está falando do Messias aqui. Verso 9. Naquele dia procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Veja. Aqui o Criador ele fala isso por causa da promessa dele, né? Ao povo eleito. Ele escolheu um povo e eu acho impressionante como as pessoas rejeitam isso. Né? A doutrina da eleição, da predestinação. Ele escolheu um povo e é por amor, né, que ele vem e protege o seu povo. Amor ao nome dele também, a ele e também ao próprio povo, por ser fiel. Porque ele escolheu amar, e por isso que ele vai destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Não está nos planos do Criador a destruição de Jerusalém. Pelo contrário, tá? Nos planos dele está a proteção também do seu povo. Né? Verso 10. E sobre a casa de Davi, ou seja, toda a descendência pessoal descendência de Davi, que vai chegar até judeus messiânicos hoje em dia, ele fala, e sobre os seus habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito, porque aqui está a volta do Messias. Quando fala, olharão para aquele a quem traspassaram, é a volta do Messias, corroborando com Apocalipse 1,7. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. A mesma coisa, cara. A mesma coisa que está escrita aqui em Zacarias 12, verso 10, está lá em Apocalipse 1,7. E aí vem uns pseudo-teólogo de Araque hoje, bostejando no YouTube, dizendo que Apocalipse bebe de fontes gnósticas. Sério, cara? Que é um copulado de livros gnósticos. Sério? Então você está dizendo que a Zacarias é gnóstico? Então assim, cara, é ridículo, tá? Então veja, corroborando a antiga aliança, profecias da antiga aliança, profeta Zacarias, com nova aliança, com o livro do Apocalipse. Que muitos hoje querem descredibilizar o livro do Apocalipse por serem ignorantes, por serem burros, por serem analfabetos funcionais, analfabetos gramaticais, analfabetos em todas as áreas. E querem ensinar a Bíblia para você, negando o Apocalipse, negando a veracidade do livro, vindo com papinhos ridículos dizendo que não foi aceito pela igreja no início, não foi aceito no cânon no início. Não foi... E por que hoje está? Então assim, a soberania do Criador fala mais alta, tá? Simples assim. Achismo e blá 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 é descartável. Então a gente vê que no final da tribulação está aqui a glorificação da igreja. Vão ver o Messias voltar.
olharão para aquele a quem traspassaram. E veja o que o texto está dizendo. A quem traspassaram. Olharão para aquele a quem traspassaram. Quem traspassou o Messias? Quem mandou traspassar o Messias na época do Messias, quando ele foi crucificado? Vemos já na Bíblia sobre isso. Os fariseus. Foram os fariseus que mandaram crucificar. Crucifica-o, crucifica-o. Tá? Usaram o poder romano na época para isso. E também tem uma questão lógica de cumprimento profético. Foi do agrado do pai moê-lo, está lá em Isaías e tudo mais. Porque tinha que cumprir as profecias da expiação, da propiciação, da justificação. Sem que o Messias fosse crucificado, ninguém seria salvo. E é por isso que você encontra aqui, então, que o povo, quem? Qual povo? A casa de Davi. E os habitantes de Jerusalém. Olha, o Criador vai derramar o Espírito da graça e de súplicas. Basicamente é o Criador dizendo assim: eu endureci esse povo para cumprir as profecias, para cumprir a minha vontade, para cumprir a justificação. Mas agora eu também vou derramar o meu Espírito de graça sobre eles, de súplica, para que haja arrependimento. Só que aí que tá, mas você tem que entender. Vai haver arrependimento para esses aqui. Agora, calma. Tem um detalhe impressionante aqui que você ainda não entendeu. Olharão para aquele a quem traspassaram. Meu irmão, isso aqui quase dá para se interpretar como que também os próprios mandantes que mandaram crucificar o Messias lá na época do Messias estariam, eu estou dizendo quase, eu não estou dizendo que isso vai acontecer não, estariam vendo o próprio Messias voltar. É por causa que no dia do julgamento as pessoas serão ressuscitadas, tá, pessoal? Ímpios e os salvos também. Então, para serem julgados. O detalhe é que aqui o texto continua. Pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Por haver choro, por haver aqui prantos, na verdade aqui talvez dê apenas a entender que são apenas os judeus messiânicos que estarão aqui, porque eles são eleitos também, tá? Judeus messiânicos são eleitos, são salvos. Por quê? Porque creem no Messias, ora bolas. E é porque eles creem no Messias que vão prantear e vão chorar pelo Messias, porque vão ver o Messias voltar. Isso que vai acontecer bem no final da tribulação, tá, pessoal? Então é por isso que quando fala aqui olharão para aquele a quem traspassar, está se referindo ao povo judeu messiânico que vai ver que na história, porque o judeu messiânico sabe o que aconteceu de fato, tá? Que foram os fariseus da época do Messias que mandaram crucificá-lo. E é por isso que vão olhar para aquele a quem traspassaram. Quem traspassou o Messias? A Bíblia fala, tá? E é por isso que a gente encontra isso aqui. Olha só que mesmo com tudo isso, o Criador ainda, no final, ele vai chamar eficazmente o povo dele, que são os judeus messiânicos, e também os eleitos, enfim, também, mas aqui é judeu messiânico, para o arrependimento. E eles vão chorar, reconhecendo o Messias. Está aqui. Tá? Tem algumas referências aqui, ó, em Ezequiel 39. Já não esconderei deles o rosto, pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Joel 2,28, aqui derramarei também. João 19, e outra vez diz a Escritura, eles verão aquele a quem traspassaram. Olha a referência da antiga aliança com João. E depois em Apocalipse 1,
E eu acho que aqui essa Bíblia, 1,17 diz aqui: quando ouvi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre minha mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu acho que aqui, ó, o próprio editor dessa Bíblia escreveu errado, tá? Porque a referência não é 1,17, não, é 1,7, tá? É Apocalipse 1,7 que vai dizer que eles que vêm com as nuvens todo oliveira até mesmo aquele que os traspassaram, tá? É. Tá bom? Então vamos lá para o versículo 11. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad e Rimon no vale de Megido. Tá? Eu falo Megido mesmo e não Megido, tá? Porque em hebraico não tem som de G e J. Então é Megido, tá? Haverá pranto por causa disso, por causa dessa situação. A terra pranteará, cada família à parte, a família da casa de Davi à parte, as suas mulheres à parte, a família da casa de Natã à parte, as suas mulheres à parte. A família da casa de Levi à parte, suas mulheres à parte, a família de Simeitas à parte e suas mulheres à parte. Todas as mais famílias, cada família à parte e suas mulheres à parte. Por causa que aqui o Messias volta, e então todas essas pessoas também individualmente vão prantear, né? Vão cair em prantos, em grande arrependimento. Eles vão ver que, nossa, então, enfim, o nosso povo, lá na época passada, crucificou o Messias. Por isso que vai haver grande pranto aqui, grande choro aqui por parte das famílias. Tá? Eles vão entender de fato. Então, Zacarias 12... Era isso. E agora o próximo vídeo vai ser sobre Zacarias 13, 8 a 9. Um texto extremamente pesado, vocês não fazem ideia do que diz aqui. Mas nós vamos ver no próximo vídeo, não perca, muito importante. Bizarro, pesado, terrível. E pronto, vamos dizer que eu estou querendo assustar as pessoas. Não. Você vai ver o que esse texto diz no próximo vídeo. Se você gostou, deixa o like, deixa o joinha, isso ajuda muito. Siga aí no YouTube, Rômulo Marasquim também, que é o meu outro canal. E inscreva-se se você não é inscrito aqui no canal Firmeza da Verdade. Deixa o joinha, deixa o like. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo. O YouTube acaba desinscrevendo pessoas, né, aleatoriamente. Aí, é lamentável. E siga nas redes Telegram e Instagram Rômulo Marasquim. O link para a playlist completa vai estar no primeiro comentário fixado aqui no topo. Beleza, pessoal? Abraço, até a próxima. Que Deus abençoe.